E o Lingard já foi anunciado, Nicola. O Emerson Manuel, quem pergunta sobre Lingard, hoje ele apareceu treinando, tá? Quer ver até colocar, vou atualizar, trazer a informação certinha, mas hoje, hoje ele já fez atividades físicas dentro de campo. O fato de não estar jogando há algum tempo deve demandar uma preocupação maior em relação à estreia, tá? Se bem que também o Lingard chegou a dizer que se o Corinthians tivesse ido à final, ele queria estrear na decisão, que ele estava se preparando para isso, tá? Ele já está trabalhando no CT, mas ainda não foi anunciado, porque ele precisa ser regularizado, tá? A questão de jogadores estrangeiros demanda um pouco mais de tempo. Fala, Nicola, fala da saída do Alisson e Ferrarese, se vão sair mesmo, se vem alguém. O Alisson tem negociações praticamente fechadas com o Fluminense, empréstimo até o fim da temporada. Se cobrava R$1 milhão para emprestar para o Corinthians, o São Paulo para o Fluminense não vai cobrar nada, tá? 2,5 milhões de euros é o valor da compra, caso o Fluminense queira ficar com o Alisson. Jogador cujo salário é de 480 mil por mês. O Ferrarese, que tem negociações avançadas para virar reforço do Botafogo, ganha na casa dos R$350 mil mensais. 500 mais 350, a gente está falando de uma economia próxima a R$900 mil mensais. Você multiplica por 10, a gente incluiu 13º, férias, enfim, não tem 10 meses, mas 9, vai, 900 mil por 9, estamos falando de quase 8,5 milhões, tá? Manda 2 goleiros para o Corinthians, De Gea livre, ex-Boca também livre. Alan, o nome dos sonhos do Marcelo Paz era o João Ricardo, goleiro com quem ele trabalhou nos tempos de Fortaleza. O problema é que o João passou por uma cirurgia, recuperado da lesão, ele foi submetido a exames, e 2 especialistas, baseados nos exames, não recomendaram a contratação do João Ricardo pelo Corinthians. O pessoal do Fortaleza ficou bravo, porque precisava da saída do João Ricardo em nome da economia salarial, mas o Corinthians alegou que não tem a menor condição de contratar alguém reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, o Corinthians está no mercado em busca de mais um goleiro. Foi oferecido o nome do Neto, que teve uma passagem bizarra de ruim no Botafogo, mas é muito bom goleiro. O currículo dele no exterior é bem legal. E um que eu sei que agrada bastante no Corinthians é o Bruno Bertinato. Esse é um goleiro que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O Mauro, por exemplo, que é o observador técnico, Mauro Van Basten. O Mauro adora o Bertinato, tá? Se dependesse do Mauro, certamente essa negociação aconteceria. Nicolas Silva, boa noite, Nicola, fala do Timão, vai Corinthians. Só para completar em relação ao Corinthians, o Marcelo Paes completou nas últimas horas 2 meses de Timão, né? Contratado como executivo de futebol para o lugar do Fabinho Soldado. E dá para dizer que o início dele é interessante, o início dele é promissor. O Corinthians conseguiu um título, o título da Supercopa do Brasil. Que mais? O Corinthians fez 8 saídas de atletas, foram 8 contratações e 7 saídas, né? E olha que eu nem estou contando as saídas do Ángel Romero e do Thales Magno, até porque eles tinham saído um pouquinho antes da chegada do Marcelo Paes. Então, assim, o Corinthians conseguiu reduzir a folha nesses 2 meses. Além da redução, o Corinthians conseguiu um título da Supercopa do Brasil, que é algo sempre super interessante, especialmente porque a vitória foi contra o Corinthians. E aí, para completar, o fim do transfer ban, é que o transfer ban nem tem tanta responsabilidade do Marcelo Paes, mas também envolve o executivo de futebol. E o Corinthians pode mesmo fechar com mal, com boa, Isaac, vamos falar sobre isso. O Careca Bertalha, cara bem gente boa, ele é influenciador e trabalha falando sobre o Corinthians, né? Ele tinha uma conta Análise Fiel e depois foi contratado pelo GE para falar sobre as coisas do Corinthians naquele blog do torcedor, né? E ontem ele estava contando que existia uma possibilidade de o Corinthians contratar uma grande estrela brasileira que atuava no mundo árabe, jogador que chegaria para mudar a prateleira do Corinthians. Muita gente imaginando que poderia ser o Roger Guedes. E aí eu fui atrás, liguei para o Marcelo Paes, e o Marcelo falou, Nicola, não tem nada, chance nenhuma de contratarmos alguém, não tem a menor possibilidade. E eu fui, publiquei, e aí pouco mais tarde, até porque imagino que o Careca, que é muito gente boa, tenha sido cobrado pelo torcedor, ele falou, cara,
Não sou de falar sobre o mercado, não é uma coisa que eu estou acostumado, mas eu recebi a informação de que existiu interesse na contratação do Malcom, e que o Corinthians fez esforços para tentar avançar nessa negociação. Acabou não acontecendo. Hoje de manhã eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Malcom, e a pessoa assegurou que não tem a mínima chance desse negócio acontecer. O Malcom tem contrato até junho de 2027 lá no Al Hilal, onde ganha na casa de ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês, tá? E o que se discute agora é uma renovação, uma prorrogação do contrato por mais 2 anos, o que permitiria ao Malcom aumentar seu salário. Então, hoje, imaginar o Malcom no Corinthians é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe dos desdobramentos do conflito lá entre Irã, Estados Unidos e os países vizinhos, né? Se a Arábia Saudita começar a ser muito atacado, o campeonato paralisado, enfim, aí a gente pode ter alguma mudança. O Anderson José, o trabalho do Marcelo Paz está quase perfeito. Só falta encontrar clubes para Alex Santana e Pedro Raul. Pois é, entre os feitos do Marcelo, está conseguindo negociar o Félix Torres, economia de 350 mil reais por mês no empréstimo para o Internacional, a saída do Kaká, o Corinthians conseguiu se livrar dos 400 mil mensais que pagava a ele, e a saída do Héctor Hernandes, que ganhava outros 400 mil. Esses dois que você citou são de fato jogadores caros e que não fazem muito parte dos planos. O Alex Santana em especial, né? Que nem treinar com o restante do elenco ele tem treinado. Os outros 80% dos direitos econômicos do Bidu pertencem ao Guarani. O Timão vai fazer alguma oferta pro Bugre. E eu tenho quase toda certeza que parte desses direitos pertence a um grupo de empresários. Aqui, ó, Lucas Andrino, será que eu... Tudo bem por aí? O Lucas Andrino, que depois virou executivo de futebol, era o representante do Bidu nessa época. Deixa eu ver se eu consigo alguma novidade sobre essa questão, só para quem chegou e está meio perdido na história. O Corinthians, quando contrata o Bidu do Guarani, o Corinthians compra 20% dos direitos econômicos. E na temporada de 23, estipula a chance de comprar mais 50% dos direitos por 5 milhões de reais. Só que essa obrigação de compra só aconteceria se o Bidu disputasse pelo menos 50% dos jogos, que não acontece. O Bidu demorou para explodir com a camisa do Corinthians, hoje é um lateral super confiável, né? O Corinthians não comprou, manteve os 20%, e agora, com o Bidu jogando muita bola, cresce a especulação de que ele pode ir embora. Cada dia colocam o Bidu como alvo de um clube, o último deles, o Arsenal. Confesso que eu até me surpreendi. Mas a verdade é que hoje o Corinthians tem só 20%, e se tentar comprar do Guarani, certamente o Guarani vai pedir um caminhão de dinheiro. O Thiago Cardoso perguntando sobre o Lingard, o que falta para ele ser anunciado, só a questão dos registros todos, tá? Tem a burocracia. Assim que esses problemas forem solucionados, o Corinthians fará o anúncio. O jogador participou durante a semana dos treinos e tinha a esperança de que, se o Corinthians chegasse à final da Copa, do Campeonato Paulista, de que ele participasse dos jogos, talvez nessa quarta, talvez no domingo, mas o Lingard estava se colocando à disposição para tentar estrear na final. Bom, rapaziada, o Corinthians está nesse período aí esperando voltar a campo, né? Na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, né? O Química Arena, todo mundo sabe. Quinta rodada do Brasileirão. Tá servindo para recuperar jogadores. O Yuri Alberto e o Caio César já estão trabalhando com bola, então eles estarão à disposição na semana que vem. Tem mais uns dias aí de recuperação e, enquanto isso, as coisas vão acontecendo. Janela fechada, a janela de transferências internacionais, né? Mas vale lembrar, o Corinthians ainda, e qualquer outro clube, pode registrar jogadores que tenham se liberado no período da janela. Então, agentes livres que, por exemplo, estão livres de mercado, que não estão jogando e que até o dia 13 de março eles conseguiram a rescisão com seus clubes, eles podem ser inscritos a qualquer momento. Você não precisa respeitar a janela de transferências. O que acontece nesse momento é uma janela dos estaduais, que é uma janelinha, uma janela interna, que começou nesse dia 4 e vai até o dia 27 de março, para que os clubes do Brasil possam negociar entre si. E aí, dentro dessa brecha, o Corinthians busca algumas reposições. Existe a informação, né, a necessidade para vencer aí uma temporada que promete ser desgastante, longa e competitiva, com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais, de que ainda restam 2 a 3 reforços. E aí, no meio disso tudo, com dificuldades financeiras que o clube atravessa. Então, você tem que usar criatividade, oportunidade de mercado, trocar prejuízos, envolver jogadores que daqui a pouco não fazem parte dos planos, como o Alex Santana, que está trabalhando em separado, como o Pedro Raul, que eu não sei se vai continuar recebendo chances, mas enfim,
você tem algumas, né, algumas possibilidades para daqui a pouco incluir no negócio. Desses 2 a 3 reforços, o Corinthians busca um goleiro reserva para o Hugo Souza, mais um zagueiro e pelo menos mais um meio-campista. Se tiver um atacante com oportunidade de mercado, o Corinthians também vai trazer. Mas é muita coisa, né? É muita coisa para você buscar no mercado interno, pode acontecer. Daqui a pouco alguma reposição pontual, dá uma olhada nesse Novo Horizontino. A Portuguesa, não sei se seria uma boa fonte, né? Embora o Gabriel Pires, por exemplo, que tem passagem por Botafogo, Benfica, que estava lá, acabou fechando com o Mirassol. Então, daqui a pouco você, né, pesca ali um jogador que está num clube um pouco mais secundário, mas é um jogador que já tem experiência, sei lá, ou um jovem promissor. Cara, agora é trabalho do Marcelo Paz e o scout do Corinthians para garimpar aí essas possibilidades. O goleiro reserva, falamos aqui que o João Ricardo tinha uma lesão desde agosto, outubro do ano passado, na verdade, que ele não entra em campo, uma lesão, acho que no ombro, se eu não me engano, e ele foi reprovado nos exames, 37 anos, voltou para o Fortaleza. O goleiro Neto, o Corinthians abriu conversas, goleiro do Botafogo, 36 anos, não está sendo relacionado pelo Martim Anselmi e é um cara com um currículo absurdo, absurdo. Seleção de base, Barcelona, Valência, Arsenal da Inglaterra, só para ficar nesses assim, né? O cara passou a vida inteira na Europa, revelado pelo Atlético Paranaense. E ele não tá jogando. Então, o Corinthians fez uma proposta, só que tem um grande problema, que a rapaziada do meu timão acabou descobrindo, estava ouvindo lá, tabelando com o Marco Belo e o Flávio Ortega. O Neto ganha um salário muito alto, mas muito alto. Acima do que ganha o Hugo Souza, por exemplo. E olha que o Hugo é bem valorizado no Corinthians, tá? Pela informação que eu tenho. Então, o que a gente está falando aqui? Eu não tenho informação correta, mas a gente está falando de mais de R$1 milhão que o Neto ganha no Botafogo, que também é um salário que acabou se banalizando dentro do futebol brasileiro. E um cara com esse currículo, vindo de fora, com essa idade, para o Botafogo, que, em tese, tinha poderio financeiro, é claro que ele vem por esse salário, né? E aí, o que o Botafogo pode fazer nesse sentido? Porque foi o que o Corinthians ofertou. O Corinthians ofereceu rachar o salário do Neto. Tipo assim, eu dou metade, você dá metade. Se para o Botafogo não for interessante, cara, não deve ser interessante pagar o salário integral para o cara nem ser relacionado. Então, daqui a pouco, empresta e, né, o jogador vai voltar para lá, então, sei lá, daqui a pouco ele aproveita algumas chances, se valoriza, não sei. O Hugo Souza vai para a Copa, ele joga alguns jogos. O fato é, os caras estão pagando uma fatia de 100%. Se pagar 50%, é uma economia que você tem. Então, daqui a pouco é interesse do Botafogo. E foi o que o Corinthians ofereceu. Agora, a gente fica no aguardo para saber se o Botafogo vai aceitar essa proposta do Corinthians pagar apenas a metade do salário do Neto para que ele venha ser o goleiro reserva do Corinthians. E os outros reforços a gente vai ter que aguardar para saber quem que pode chegar. Quem já chegou é Jesse Lingard, já participou da primeira atividade no CT Joaquim Grava, mas ainda na parte interna, está fazendo um trabalho de força. Ele não joga desde o ano passado, veio do futebol chinês. Então, assim, toda a calma nessa hora. É um jogador que já tem 33 anos, que vai precisar de um bom tempo de condicionamento físico. Aí o Zaccaria, por exemplo, ele também precisou, né? Ele também não jogava desde o ano passado, veio do futebol da Coreia do Sul, ou é o contrário? Desculpa. O Lingard da Coreia do Sul e o Zaccaria do futebol chinês. Então, outros mercados, né? Eles precisam de um tempo maior. É que o Zaccaria chegou antes, então acho que semana que vem até ele pode ser relacionado contra o Coxa. O Lingard, eu acho que mais umas 2, 3 semanas para ele estar a pleno aí e poder ser relacionado pelo Dorival. É um reforço até dezembro, né? Até o final do ano, então tem muita coisa para acontecer. Ele tem muito tempo para poder ajudar o Corinthians. Então o Lingard já está aí e aguardando, né? A gente falava no anúncio que poderia acontecer na segunda, na terça-feira e ainda não aconteceu. Não é fácil, né? Um jogador estrangeiro, visto de trabalho, documentação, regularização, isso demora um pouquinho. Ele está treinando, aguardando essa regularização para ser anunciado, depois vai ser apresentado, entrevista coletiva e tudo mais, mas para entrar em campo, eu colocaria aí pelo menos uns 15 a 20 dias, tá bom? E para a gente fechar, é isso. É isso. Eu estou pescando aqui mais informações do Corinthians para manter vocês atualizados, né? O Corinthians está apenas em fase de treinamentos, organização, olho no mercado, visando a retomada
do futebol na próxima semana. O que vocês acharam dessas notícias? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Obrigado pela companhia de sempre. Deixa o teu like e te inscreve, meu amigo. Pô, me ajuda muito se você se inscrever, tá bom? Pedido meu. Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!